Afinal de contas, o que é melhor? Corel Switch ou Adobe Creative? Essa é uma briga que não tem fim. Sempre vai ter aquelas guerras, aquelas discussões, aquelas brigas dentro dos grupos do Facebook, vídeos de pessoas falando bem, vídeos de pessoas falando mal. Na verdade, essa é uma briga de usuários, não uma briga de marcas. E quando meus alunos pediram para eu gravar esse vídeo, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou falar mais do mesmo. Mas na verdade, eu pensei numa outra linha aqui de trabalho. Você sabe como começou essa guerra? Você sabe como começou essa história do Corel contra a Adobe? Eu vou contar para você então. Antes de começar, eu queria me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Margarete Domingues e sou a sua professora de design online do Mestre Criativo. Na década de 80, final da década de 80, na verdade, em 89, a Corel trouxe para o mercado a sua primeira versão do programa. Quem era o concorrente da Corel nessa época? Era o PageMaker. Eles eram concorrentes, mas na verdade eles tinham funções mesmo diferentes. Às vezes os próprios designers é que faziam bagunça com isso. O PageMaker era um programa de diagramação editorial, então tinha livros e revistas. O programa certo para usar era o PageMaker. E se você ia fazer uma ilustração, um material promocional, um folder, um catálogo, o Corel era o programa para isso. O Corel rodava muito bem no PC, mas ele teve um pequeno problema. Na verdade, foi um problemão. E um problema que durou muito tempo. E conferiu a ele um apelido de Corel Pau. Da onde saiu essa história do Corel Pau? O Corel Pau acontecia porque o Corel estava aberto, você estava lá trabalhando. Às vezes você esquecia de salvar o que você estava fazendo, de repente o programa desligava, dava pau, pum, sumia tudo, você perdia tudo que você tinha feito. Às vezes horas de trabalho você perdia. E muitas vezes nessa história do pau, ele corrompia o arquivo. E aí você não conseguia nem usar mais aquele arquivo. Isso gerava um desgaste muito grande e uma má fama de que ele era um programa que não tinha estabilidade. Por sua vez, a Adobe, quando entrou no mercado com seus programas, e esses programas, eles, além de ser muito caros, eles rodavam muito bem no Macintosh, eles tinham uma estabilidade incrível. Era muito raro você ter um problema do programa cair, né? Do programa desligar, de você perder um arquivo. Então, isso garantiu para um lado uma fama ruim e para o outro uma fama boa. Olha só, isso na gestão de marca é um problema muito sério, porque quando você tem um aspecto negativo incorporado numa marca, é muito difícil você reverter isso no curto prazo. E essa fama foi se esticando e a Corel demorou muito para tentar resolver esse negócio. Quer dizer, deve ter tentado resolver várias vezes, mas não estava tendo sucesso, porque isso na verdade durou bastante tempo. Outro aspecto que da Corel era muito negativo eram alguns conflitos na hora do fechamento do arquivo, entre o arquivo que você fazia no seu computador e aquilo que ia para a gráfica. Dava muito conflito de fonte, dava muito conflito de preenchimentos, especialmente quem gostava de trabalhar com degradês. O resultado dele muitas vezes era muito ruim. Ele tinha os efeitos prontos que às vezes não davam certo. Porém, nessa comparação entre um e outro, a Adobe, além de ter essa virtude de ser um programa muito estável, ele era muito caro e ele era adquirido normalmente pelas agências de propaganda que trabalhavam com Macintosh. O profissional liberal, que não tinha recursos, ou que não tinha muita bala na agulha, ele tinha um PC e ele trabalhava com Corel, que era o programa que era mais fácil dele utilizar. Isso também trouxe um aspecto negativo para a marca da Corel, porque ele ficou uma marca, como se fosse uma marca vulgar, uma marca popular, para quem não tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro, quem tinha acesso ao melhor programa, ao melhor computador e aos melhores programas, trabalhavam com o sistema da Adobe. Porém, a Corel, ele é um programa muito fácil de utilizar. Ele é muito intuitivo, ele executa uma ação, um efeito que você quer colocar, ele faz em 2 passos. Já no Illustrator, você tem que abrir várias janelas para você fazer tudo aquilo. Então, as pessoas que se habituaram a trabalhar dentro do Corel, elas têm uma dificuldade grande de aceitar o Illustrator. Porque ela fala, por que eu vou largar uma coisa que eu tenho domínio, que eu tenho facilidade, que eu faço rapidamente, e trocar por alguma coisa que seja mais complexa para mim? Só que olhando também pelo lado da Adobe, todos os programas da Adobe, eles se conversam.
Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando no Illustrator e estou trabalhando com uma imagem e eu preciso fazer uma alteração nessa imagem, eu vou lá no Photoshop e faço, e ele automaticamente já atualiza dentro do programa. Isso não só no Illustrator, isso no Premiere, isso no Dreamweaver, em qualquer programa da Adobe que eu estiver trabalhando, ele está o tempo todo conversando com os outros programas. E isso facilita muito o nosso trabalho. Pessoas como eu, por exemplo, que trabalhava com o Corel, eu comecei meu trabalho com o Corel, quando eu tinha que editar uma imagem, o Corel Photo Paint, por exemplo, para mim ele não servia, eu não conseguia mexer com ele, eu não tinha a facilidade, eu não achava que ele tinha todos os recursos para atender às minhas necessidades. Então eu acabei comprando um Photoshop e eu usava os dois, o Corel e o programa da Adobe da Photoshop. Só que assim, esse diálogo entre eles também não era tudo isso, não. De vez em quando tinha uns conflitos lá que aconteciam, que você fazia de um jeito aqui, quando puxava para cá, não estava igual o que você tinha feito no Photoshop. Essas dificuldades, essas barreiras, elas foram sendo superadas aos poucos e as duas plataformas foram acertando seus programas. A Adobe fazendo uma coisa muito interessante, que era a diversificação do portfólio dela, procurando atender todas as áreas do design, não só apenas o design gráfico, e com isso foi aumentando muito o seu portfólio de produtos e aumentou o que a gente chama dentro da nossa área de produtividade. Então hoje, quando você usa os aplicativos da Adobe, o que você tem é muita produtividade, porque é muito simples você estar com 2, 3 programas abertos e você ir fazendo as alterações que você precisa e implantando no seu projeto. Por outro lado, a Corel, o próprio programa o CorelDRAW, ele é multifacetado, ele serve para muitas coisas também e você consegue resolver muitas coisas ali dentro. Então, quando a gente fala de produtividade, hoje os dois estão muito bem. Hoje você consegue ter um resultado muito bom e muito rápido nas duas plataformas. E aí vem de novo aquela discussão, qual é a melhor? A melhor é aquela que você se sente mais à vontade para trabalhar, é aquela que você reconhece os recursos com mais facilidade, é aquela que traz para você o melhor desempenho, que te permite atender mais clientes no menor tempo possível, fazendo trabalhos de melhor qualidade. É você que determina o que é melhor. O seu bolso também vai contar. Então, se você tiver menos recursos, trabalhe com o Corel, a sua criatividade não vai ser prejudicada em absolutamente nada. Tudo que você quiser realizar com o seu potencial criativo, você vai conseguir realizar nas duas plataformas. As duas são excelentes, na minha opinião, e aí você pode ter a sua. As pessoas que vão assistir esse vídeo também vão se manifestar, tenho certeza que vão se manifestar positivo ou negativamente, mas o que importa é você, a facilidade que você tem de executar e a produtividade que cada um desses programas vai trazer para você. Tome a sua decisão e siga com sucesso na sua carreira.